Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. E nos dá o prazer de estarem conectados nesse nosso canal de formação e de informação. A Berk tem trabalhado insistentemente sobre os temas que possam gerar maior valor aos nossos associados.
Quando a gente fala de valor, a gente está falando justamente de melhorar as relações de ganho e as relações simultaneamente com seus clientes. Ao longo deste ano de 2025, nós tivemos uma série de ações nesse sentido. Vocês devem lembrar, curso de formação, o próprio seminário que nós fizemos no mês de novembro. E no seminário nós criamos ou lançamos uma grande interrogação que foi o material que foi produzido pelo nosso palestrante de hoje, apresentador, o Antônio Marques da Cruz, presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Compras, formado em engenharia, administração e pós-graduado em estatística, com profundo conhecimento sobre os mercados que hoje nós atuamos, principalmente o mercado de abastecimento, mas o que nós vamos discutir hoje, que a gente vai tentar lembrar vocês ou tentar passar alguns canais ou formas de fazer, é como nós iremos tentar driblar a crise que se avizinha sobre o ano de 2026 com ideias e conceitos e formas que possam minimizar o impacto sobre a economia da nossa atividade. É um ano complexo, é um ano de grandes desafios, mas com certeza o nosso, posso chamar de amigo, Antônio Marques, vai com certeza nos dar alguns canais, algumas luzes, vai colocar na realidade algumas ideias ou pôr luz naquilo que nós chamamos de ações para mitigar o impacto da crise. Com vocês, Perfeito. portanto, eu trago o Antônio Marques. Antônio, por favor. Bom, muito obrigado por estar mais aqui, para a gente estar encerrando, né, esse ciclo, né, agora na segunda semana de dezembro, e eu espero que todo o material que foi produzido, que foi desenvolvido, né, especificamente, né, para a Berk, ele possa atender e tirar dúvidas e ser uma fonte de consulta, tá? Bom, então, para que a gente não possa se estender muito e desta vez conseguir fazer a apresentação completa, tá? Então a gente já vai começar, tá, gente, fazendo a apresentação, tá? Vou começar já é, passando aqui. Se vocês estiverem ouvindo, eu queria que, por favor, ou me ouvindo bem e vendo bem, me deem só um sinal, pode ser? Tá tranquilo? Tudo bem. Podemos começar? Pode? Sim, Posso ir em está frente? indo bem. Tá, então tá feito. Vamos começar. Gente, a agenda de hoje, para a gente poder terminar no prazo e passar todo o material, ainda ter um espaço para perguntas, eu vou começar a falar de riscos e cenários, que é aquela continuação que não consegui terminar, incertezas e seus possíveis impactos, segmentos e segmento corporativo, as soluções, a diminuir riscos dos cenários 2027, 27, vocês vão entender o porquê que eu repeti o ano aqui, a engenharia reversa, que é uma empresa fake chamada Antônio Refeições, que também vai ficar para ficar mais didático toda a dinâmica feita, e a tempestade perfeita e perguntas e respostas. Bom, vamos lá, gente. Riscos dos cenários econômicos para 2026. Vocês devem estar lembrados dessa projeção que eu fiz. Quando eu fiz agora um... Antônio, Oi? desculpe interromper, não sei, o senhor já subiu a apresentação? Já está passando, vocês estão vendo? Não, Nada, absolutamente nada? não. Ué, só um minutinho, deixa eu testar Só aqui. compartilhar. É, deixa eu ver se por acaso caiu o compartilhamento, que pode ter acontecido. É, veja se por acaso agora vocês estão vendo. Sim, Perfeito, então está vendo o compartilhamento. está visível? Ainda não. Ainda não. E Agora agora? sim. Agora Estão sim. vendo? Tá vendo? Então, perfeito. Me avisem por acaso se cair, tá? Só Tá. voltando então aqui, porque acho que vocês não viram o que eu passei a agenda, riscos e cenários, incertezas, possíveis impactos, segmentos, segmento corporativo, que eu vou entrar dentro dessa linha de segmentos, as soluções, diminuir risco dos cenários, engenharia reversa, que eu criei uma empresa chamada Antônio Refeições, vocês vão entender o que é isso, tempestade perfeita e perguntas e respostas. Vamos lá. Mudei agora o slide, eu estou com riscos dos cenários econômicos para 2026.
Macroeventos. Eu apresentei na última vez, foram os fatores que coloquei, onde a gente colocou fatores climáticos, impacto fiscal, recuperação fiscal, custo financeiro, PIB, desemprego, efeitos de tarifas, IPCA, eleições, que é um dos maiores problemas aqui, Copa do Mundo, que na realidade ela impacta em dias de faturamento, porque com o nossa precificação variável, caso não tenha um expediente, ou caso não tenha o almoço, a janta ou desejum, já é um faturamento a menos. Os feriados, totalização de feriados, que são 20 feriados para quem mora no estado de São Paulo durante o mês do próximo ano, a par do dólar, o aumento projetado devido realmente às eleições, que podem e com certeza devem impactar isso, aumento de energia elétrica, o gás, salário mínimo, reoneração da folha, e eu ainda incluí mais. Eu Senhor incluí Antônio, mais. Sim. desculpa. Travou novamente. É na agenda que o senhor está, o slide? Não, eu tô. Olha. Travou aqui para gente na agenda ainda. Tá na agenda ainda? Deixa eu Isso. parar o compartilhamento Agora aqui. Deixa eu parar para ver o que pode estar acontecendo. Espera aí só um minutinho. Só um segundo, gente. Pronto. Vamos lá, então. Eu vou abrir de novo, tá? Estou abrindo, vocês me falem se está aparecendo. Tela inteira, estou compartilhando. Perfeito. Está sendo visto agora? Sim, agora estamos vendo os macroeventos. Macroeventos, então está correta. Vamos lá. Então, macroeventos já é conhecido de vocês, que foi o que eu apresentei. Tem que pôr no modo apresentação só, para a gente estar Já vendo a tela. já está. Não, para a gente estar aparecendo a tela do. A tela inteira. Agora sim. Quer tentar passar e voltar um para ver? Se vai estar sem delay? Vamos ver. Veja agora. Está voltando. Cenários econômicos 2026. Agenda. Perfeito. Tá dando um delay, mas está indo. O delay ele vai ocorrer, né? Não vai ter Não, como, tudo né? bem. Por causa dos slides, né? Bom, então Certo. isso aqui foi o que foi apresentado. E nesse estudo que eu fiz durante esse um mês, praticamente, desde que a gente fez aquele primeiro seminário, eu resolvi incluir mais 3, que é o plano médico coletivo, a logística e o sindical, que vão ter, obviamente, impacto. Você pega o plano médico das empresas, das nossas empresas, das empresas de vocês, eles vai ter um aumento para o ano que vem, como tem todo ano, e o aumento deve ser um pouco mais impactante, até por causa do dólar e dessas aplicações. Então, a gente tem o IVA, que é emendas parlamentares, nós temos um problema que é a recuperação fiscal, o aumento, né, de falências, né, que o pessoal entra em recuperação e não consegue sair. Bom, vamos lá. Tem fator positivo? Tem. A gente tem um fator positivo. Qual que é esse fator positivo que se pergunta? Bom, taxa de juros. Se eu tiver um fator onde a taxa de juros ela sofre uma redução, para quem não conhece a taxa de juros, ela é estabelecida numa reunião do Copom, onde a cada 3 meses se analisa vários cenários, inclusive um deles é o crescimento econômico, a empregabilidade, tudo aquilo que pode gerar um aumento de consumo e subsintende-se inflação, ou seja, é um remédio amargo para que se não tenha um aumento de preços, como nós tivemos nos anos 80, quase 4.000% ao ano. E o histórico da Selic, o que ele tem? O Selic é o que o Copom coloca, que o Banco Central determina. É a taxa de juros a ser recomendada aplicada. Investidores externos, por exemplo, aplicam e têm esse valor. Nós estamos hoje com a maior patamar nos últimos 10 anos, o maior de todos, praticamente, se você considerar desde que a gente teve os últimos 3 governos. Nós estamos com 15%. O que a gente entende? Que não tem espaço para subir mais. Onde que nós temos? Nós temos 3 cenários que eles podem permitir uma redução,
que é o quê? A inflação atual e projetada, onde existe já uma projeção de redução da inflação, né, até por causa das medidas econômicas fortes de juros, né, diminui-se o consumo, mas por sua vez aumenta o endividamento, a população endividada não gasta, então controla a inflação. O crescimento econômico, onde você tem que ter uma desaceleração, por mais absurdo que seja, mas é assim, ou então nós estamos com um PIB projetado de 2,1, cenário internacional, dos juros globais e os fluxos de capitais internacionais, ou seja, a queda de juros no ZEUA, a gente deve estar com um sinal de queda, para até que ele possa crescer a economia lá, então eles vão fazer essa queda. Expectativas dos mercados, ou seja, projeções de analistas, instituições, onde a gente tem aqui um fato que impacta, que é a redução de desemprego, onde não está tendo, nós estamos aumentando a empregabilidade, aumentou o emprego, o que gera? Mais dinheiro, mais gasto. E o cenário fiscal, que é a parte das contas públicas e saúde econômica do país. Isso é um problema, porque nós estamos vivendo um endividamento fiscal muito alto. E isso gera um problema que pode não ter essa redução que se espera. O que se espera? Que a 15% que a gente vai fechar o ano, nós tenhamos os 3 primeiros meses 15%, e a partir daí sofra-se uma redução, chegando-se a 13%. Esse cenário que eu estou apresentando não é dos cenários mais favoráveis, porque tem equipes econômicas projetando 12,5, 12. Então, estou sendo bem conservador, colocando fatores de projeção. Entenda-se que mesmo com esse cenário que eu estou colocando não tão agressivo, já mostra para o mercado um gráfico de redução. Esse gráfico de redução já faz com que anime empresas a poderem investirem, pegar dinheiro no mercado e ter crescimento. Se vocês forem ver neste gráfico, do lado direito do gráfico, a gente vai entender onde que aconteceu, onde que tivemos o problema. Em 2021, quando teve a campanha eleitoral, a gente fechou o IPCA médio com 10%, ou seja, muito alto em relação ao que vinha dos anos anteriores. Até porque temos um fator Covid aí que resultou nisso. Nós estávamos com a Selic média anual de 4,22. Nós tivemos um aumento nesses 12 meses, onde ela foi para 12,4. E a partir daí não parou de subir. Ou seja, o IPCA se mantém na mesma linha, mas por sua vez a taxa de juros ela ficou muito alta, inibindo o crescimento econômico. O que isso significa? Poxa, muito bom, eu vou ter redução, vai ter crescimento? Sim. Há previsão de crescimento. É por isso que é feita a redução, para que você dê um uplift, tá, na economia do país, que ela está muito reduzida, a indústria não está produzindo. Isso significa o quê? Juros menores, crescimentos e maior oferta de crédito. Só que tem um problema aí. Não se animem para 2026, porque entre a expectativa, as aquisições de CAPEX para os clientes de vocês, estou falando cliente, tá? Ele vai investir em ampliação de fábricas, ampliações de escritório, de armazéns, só que até isso ocorrer, nós vamos ter um problema aí, isso não vai ocorrer tão rápido. Então, provavelmente, mais refeições, a gente está imaginando que isso só para o último quartil de 26, ou pior ainda, acontecendo tudo isso que eu já falei, onde a gente consiga controlar a inflação, nós tenhamos aí de 6 a 8 meses ainda, ou seja, provavelmente ainda não é para o ano que vem, até por causa da turbulência do ano que vem, não é só suficiente eu baixar taxa de juros e sair todo mundo aí buscando financiamentos, transferindo dinheiro, fazendo CAPEX, porque isso pode não ter uma certeza, uma continuidade. Riscos financeiros e impactos. Eu volto a falar com vocês. Vocês têm que tomar muito cuidado com quem? Não é com a empresa de vocês. A empresa de vocês sabem como está o caixa, como é que está todo o fluxo de pagamento. É com o cliente de vocês. Tudo que eu vou falar hoje está sempre voltado ao cliente, tá? Então, é muito importante saber a avaliação financeira, ou seja, não é só puxar um Serasa ou o que é que seja, na hora que for fechar o contrato, e depois nunca mais. É importante que se tenha mensalmente, a cada quartil, avaliações periódicas de como é que está a saúde financeira do teu cliente, dos teus principais clientes, daqueles que representam impactos diretos na tua empresa, que eu vou mostrar mais para frente como é que é isso. Por quê? Nós estamos com um grau altíssimo de endividamento, alta taxa de juros e um aumento de custos. Então as empresas começam a ter um problema grave de estarem
em dia com pagamento. Se você perde o crédito, você não consegue mais girar nada, você só consegue pagar à vista. Aí você não consegue nem sequer manter o teu plano, tá? As incertezas e seus possíveis impactos. Como eu disse, nós temos eleição no Brasil o ano que vem. Isso vai ser um impacto evidente. Nós tivemos, por exemplo, agora, esta semana passada e agora, só uma amostra do que pode acontecer quando um senador ele oficializou na imprensa a sua candidatura como indicado de uma ala de uma diretiva de partido. O que isso gerou? Uma instabilidade econômica, uma dúvida, e imediatamente o dólar, naquele mesmo dia, que foi à tarde, ele subiu 4,5%. Então, o que significa? Eleições, ela vai ter um impacto muito forte durante todo o ano, e já começa agora em janeiro. Nós temos um problema que é a queda do PIB, isso é um problema muito sério, tá? Ou seja, o país não está crescendo, se o país não cresce, não aumenta o número de refeições, vocês não vão conseguir vender mais, porque para vender mais, eu tenho que ter cada vez mais vocês adquirindo novos clientes, ter novas prospecções. Inflação alimentar, esse é um outro problema, porque a matéria-prima do segmento de refeições coletivas é o alimento, e o alimento ele vai tender a ter uma subida este ano que vem. Este ano e o anterior, nós vivemos um período de calmaria, o que provavelmente não vai se repetir o ano que vem. O endividamento, muito cuidado aí com o endividamento, tá? Porque ele, como eu disse, é um dominó. Se o cliente do teu cliente não pagar, o teu cliente começa a ter problema financeiro e você vai ter problema financeiro pelo que eu vou explicar aqui. Até porque a base de refeições coletivas, ela está muito baseada num lastro de volume e não de altos ganhos. Ou seja, eu tenho que ter um alto volume para ter uma balança, vamos dizer assim, favorável financeira. E por último, talvez aí o grande impactante é essa mudança tributária. Muitos estão entendendo que eu não preciso me preocupar agora só em 2027. Errado. Entendam, fiquem muito claro para todos vocês. Vocês vão começar, estão mandando propostas, certo? Para ampliação, renovação de contrato. Vocês estão mandando proposta para quanto tempo? Para 1 mês, 12 meses, ou vocês estão mandando para 3 anos? Toda proposta que vocês mandarem acima, maior ou igual a 1 ano, significa que vocês já estão entrando no fator, no próximo fator de mudança tributária, ou seja, com uma margem baixa, um alto volume, eu estou colocando uma proposta no mercado que eu não sei o que vai acontecer na forma tributária. Eu sei o que já foi divulgado, mas vão ocorrer emendas durante esse 1 ano, ajuste, e esses ajustes podem ter impactos diretos naquele contrato que está assinando agora, naquela proposta que você está mandando. Você não tem a visão do todo. Eu até brinco que é um avião onde você não tem o painel, você não tem o radar, você não sabe para onde você está indo. E isso é um momento complicado. As margens são pequenas, que não suportam esses impactos muito fortes, essa falta de lastreamento. Segmentos. Vamos entender aqui o que eu estou abordando. Eu estou abordando o segmento corporativo, o segmento de hospitais, o segmento de instituições de ensino, os presídios e aqueles que são os locais remotos, tá? Então, isso tudo é o que compõe as refeições coletivas, mas não dá para, nesse período de tempo aqui, eu entrar em cada um. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o segmento corporativo, que, a grosso modo, ele é formado pela indústria que produz os armazéns, os escritórios que fazem todo o planejamento, a parte de distribuição, de entrega, o setor portuário e setor aeroportuário. São pequenos exemplos aqui que constituem um corporativo, é onde vocês fornecem refeições coletivas. O que está ocorrendo ali? Com o menor PIB, que é a projeção para o ano que vem, você vai ter uma retração nessa indústria. E também a gente tem um fator chamado alteração tributária. Para quem ainda não sabe, a alteração tributária, um dos grandes impactos que ela vai ter vocês vão receber o valor líquido e não mais o valor com imposto quando você faz uma venda. Ou seja, você fez uma venda de 10, você vai receber 8,27 ou algo assim, dependendo do fator de tributação. Então, é esse diferencial que as empresas já se acostumaram a ter ele como um caixa para poder fazer manobras, eu não vou ter mais ele. Então,
tem que se tomar esse cuidado com isso. Outro problema, a qualificação de mão de obra. Cada vez está mais difícil mão de obra qualificada. O Brasil está ficando muito para trás. Por quê? Se você não tiver instituições de ensino, desenvolvimento, você não consegue crescer. Então, você pode injetar dinheiro, é mais fácil você construir um hospital, que nem uma vez um diretor do hospital disse para mim, do que você colocar médicos lá dentro. É como um avião de combate. É muito mais caro o piloto que está nele do que o avião. Porque para se chegar onde chegou leva-se muito tempo. Então, para se operar equipamentos numa fábrica, ser competitividade e tudo, eu preciso de qualificação. Isso a gente está atrasado. E temos também um alto grau de endividamento que esse setor de corporativo está vivendo. Com a falta de qualificação de mão de obra, as admissões são mais lentas, que foi aquilo que eu disse daquele trem em movimento, ou seja, não adianta eu liberar agora, porque ele só vai ter a velocidade máxima provavelmente no final do ano que vem. Vamos falar um pouquinho de segmento corporativo para ficar claro para vocês, que é o que a gente vai abordar depois nas soluções. Segmento corporativo, eu tenho juros altos, significa diminuição de CAPEX e impacto na indústria. Onde que isso pega o restaurante corporativo? No alto custo de investimento. Por quê? O restaurante, ele tem o seu CAPEX, ele também investe na cozinha industrial. Isso é um valor muito alto, é um valor, é um investimento que se põe na frente, ou seja, eu ponho upfront, eu gasto lá, para depois recuperar isso durante o contrato. Então, isso gera um problema. E a indústria, logicamente, ela é afetada pela retração econômica. Afetei a retração econômica, eu afeto o restaurante, porque está tudo interligado. Se eu não crescer e se eu reduzir o número de turnos, o número de funcionários, eu reduzo o número de almoço, de jejum, ou janta, ou o que é que seja. O aumento do dólar. O que ele tem? Tem um lado bom e um lado ruim. A importação de insumos agrícolas vai ficar alta. Se eu aumentei a importação de insumos agrícolas, o que significa? Eu aumento o preço do alimento, que é a matéria-prima de vocês. Pô, mas eu vou exportar. Exportar é bom para o agronegócio, não é bom para a gente. Por quê? Eu começo a ter um preço lá fora em dólar. Você imagina, se o dólar subir 10%, obviamente o alimento aqui também vai igualar o preço. Ninguém vai deixar de vender lá fora para vender aqui, onde vai receber depois de 90 a 120 dias, enquanto que lá fora ele recebe à vista antecipado. Isso tem um impacto direto na indústria e, consequentemente, aumento de custos nos restaurantes e diminuição de receita. Perda do poder aquisitivo. Olha o que acontece. O poder de consumo, retração de consumo, impacto na indústria. Se você perder, nós consumidores, antes de mais nada, nós somos consumidores. É um ciclo isso. Nós perdemos o poder de consumo, isso afeta a retração no comércio. Afetou a retração no comércio, dá o impacto na indústria. Impacto na indústria, lá vai o restaurante sendo afetado. Ou seja, as eleições no Brasil, elas devem aumentar o dólar. Aumentou o dólar, o que você tem? Um aumento de endividamento interno, expectativas de inflação e descrença do mercado financeiro em candidatos. Este vai e vem nessa gangorra, ou chamada a incerteza, que é o pior dos cenários. Se vocês forem ver as eleições no Brasil, elas estão totalmente incertas. Olhem o que aconteceu ontem na Câmara, né, Federal, sem comentários, mas é o que vocês têm uma ideia de como a coisa está sendo, ou seja, os fatores políticos acima de qualquer coisa. A cotação do dólar, ela não é consequência, ela é causa. Ela vai causar o quê? Nos nossos clientes, um aumento de custo, ou seja, os insumos, matérias-primas, combustível, CAPEX, tecnologia. Nossa tecnologia vem de fora. Você compra um equipamento, um computador, um roteador, um licenciamento de software, está tudo dolarizado. O que significa isso? Redução de vendas, um aumento de inflação interna, continuidade de juros e diminuição do consumo. Diminui o consumo, está lá o restaurante corporativo sendo afetado. Aumento de custo de alimentos, devido à exportação agrobusiness, que é a bolsa de commodities, e a importação, fertilizantes, alimentos importados, embalagens, ninguém fala. Tudo que a gente compra vem numa embalagem. Essa embalagem, às vezes, ela é 5, 7, 15, 20% do valor final do produto que a gente está comprando. O fator logístico no Brasil é extremamente caro. E também manutenção, CAPEX de equipamentos. Tudo isso afeta a operação. Vamos falar de PIB aqui. Olha o PIB projetado para 2026, de 1,6 a 2,1. Eu nem tirei, eu deixei aqui embaixo. 2020 foi a Covid.
2021, nós pegamos 4,8, ou seja, uma recomposição, que daria uma média de 2,4 se você dividir por 2. A partir daí, apesar de todas as medidas do governo para impedir o PIB de crescer, eles impedem o Brasil de crescer, ainda está crescendo. O que eles estão fazendo? Eles vão tacar um PIB baixíssimo para o ano que vem. Como é que você faz isso? Freando o consumo. Ou seja, se não consumir, você não vende. O que significa isso? Como consequência e não como causa, como é o dólar, você afeta o restaurante corporativo. Por quê? O cliente, ele diminui o investimento, que eu digo, o cliente é o nosso cliente mesmo, tá? Aquela multinacional, aquela empresa nacional, aquele fabricante que vocês mantêm como uma fábrica, mantém para que ele não precise sair dali para ir comer fora, perder tempo e ter qualidade no que é alimentação. Ou seja, diminuição do parque instalado, uma retração, fechamento de unidades de produção e revisão de planos de expansão. O que acontece com o restaurante corporativo? A carteira de clientes atual pode ter uma diminuição, aumento de concorrência, porque a concorrência ela se forma também na crise. Ou seja, empresas concorrentes de vocês de pequeno porte, médio porte, começam a crescer na crise e não nunca no crescimento. E eles têm um custo menor, que eu vou citar aqui, custo de indiretos. Soluções, aí vocês falam, vamos pegar uma consultoria externa e vai me ajudar. A consultoria interna vai chegar lá, externa vai pegar a aplicação de conceitos. Isso ajuda? Não. Ela não conhece a tributação que vai ocorrer, não conhece para serviço e não conhece para a parte que envolve restaurantes, tá? Planejamento econômico e custos de produção direta e indireta. Então, o que significa isso? Quais as soluções? Vamos lá. Uma consultoria externa, ela vai fazer a aplicação de conceitos. Estou dando só um exemplo, tá? Ou seja, nenhuma solução acadêmica pode preparar para os próximos eventos, somente quem conhece a área de serviço. O que uma consultoria externa vai vir? Ela vai vir com um Pareto. Vamos lá, BT, 20% dos seus clientes, 30% que é aquilo que todo mundo sabe. Isso resolve? Não. Por quê? Nós temos um fator que ele intercala duas posições importantes, que é o faturamento, onde identifica-se os maiores faturamentos, identifica vencimentos contratuais, avaliação financeira, maior frequência, que eu digo, identificar cláusulas de reajuste, cláusulas de rescisão, cláusulas tributárias, localização, logística e risco patrimonial. Até aqui tudo bem. Só que eu tenho que ver o outro lado, a lucratividade, eu não trabalho por vento. Então, eu tenho que identificar os clientes com maior lucro, identificar os riscos financeiros desses clientes, identificar vencimentos, cláusulas de rescisão e concorrência no mercado. Ou seja, o elo onde eles se fundem, esses dois círculos, é a priorização, ou seja, onde que eu vou priorizar os meus esforços para evitar riscos e danos à empresa e ao meu patrimônio. Esse é o grande sinal. Por isso que eu falo, não adianta vir com gestão aplicada, forças de Potter, isso não vai resolver para uma situação em que você tem cenários muito complexos para o ano que vem, porque não é um único cenário, você tem inúmeros cenários. Eu queria aqui voltar só um pouco, agradecer ao Caran, que ajudou muito. O Caran, para mim, é a pessoa que mais entende hoje de tributário para de serviços no Brasil, e também ao iFood, ao Estevão, que me forneceu muito material de pesquisa, de tudo, para o que vocês vão ver que eu vou apresentar agora daqui para frente. Ou seja, eu tive que ter um braço para poder ajudar a conseguir, de uma forma mais didática, passar o que eu vou passar agora. Ou seja, vamos entender o seguinte, conhecimento. Em uma indústria, isso aqui eu passo nos treinamentos de compras, tá? Porque, afinal de contas, eu sou comprador, tá? Às vezes eu estou mudando de lado agora aqui, mas tem um lado comprador, tá? Uma indústria de transformação, que é essa que eu vou citar para vocês à frente, a área de compras, ela possui um número estimado de mais de 300 vezes a quantidade de itens que a sua empresa fornece. Itens, ok? E o que significa isso? E com relação à quantidade de fornecedores, essa mesma área de compras possui um número estimado de mais de 15 vezes a quantidade de clientes que a sua empresa possui. Onde eu quero chegar a isso? Itens cadastrados de fornecedores e clientes. A área de compras, ela tem 15 vezes, até um chefe meu uma vez me disse que ele gostaria de ter o que a gente tem de fornecedor, ter de cliente. A empresa estaria milionária. Muitas das vezes você tem 2.000 fornecedores e tem 50, 100, 200 clientes. O que tem que acontecer? A lição para a área comercial. Ela tem que conhecer o cliente e o cliente do cliente daqui para frente.
ela tem que conhecer os cenários econômicos que podem afetar não mais a minha empresa, porque nos últimos anos eu naveguei com mar calmo. Ou seja, eu tive que apenas reduzir meus custos, comprar melhor, planejamento, mas agora não vai depender só de mim se todos esses cenários acontecerem. Aí você fala, mas se não acontecer, está ótimo, você está preparado. Mas se acontecerem, você não vai estar preparado, porque você tem que conhecer esses cenários, ou seja, conhecer o cliente e o cliente do cliente, e conhecer os cenários econômicos que podem afetar não a sua empresa, mas o teu cliente. Ou seja, a área comercial tem que focar nesta parte agora. Vamos fazer agora um negócio interessante aqui, para vocês terem uma ideia de que nível que chegou esse estudo. Eu, como engenheiro e como estatístico, eu trabalho muito com engenharia de custos reversa. E eu, obviamente, não sei margens, não me interessa a margem de vocês de lucro, de operação. Mas eu resolvi simular a criação de uma empresa de refeição coletiva, sim. Ou seja, foi aberta Antônio Refeições, olha, um cliente, um concorrente de vocês, a partir do 1 de 2024. Vocês vão entender o porquê disso. Ou seja, empresas familiares, que muitos de vocês começaram nos anos 80, 90, ou quem conheceu uma época de inflação altíssima, planos econômicos, cada hora era um pior que o outro. Aí nós começamos a ter um crescimento, estabilidade e cenários favoráveis. O que significa? Quem nasceu depois de 2000, dos anos 2000, não sabe o que é inflação, não sabe o que é impacto econômico. Só teve algo mais ou menos parecido no Covid. Ou seja, viveu uma estabilidade muito grande. Tá? Só que o que acontece? Eu quero fazer todos os cenários. Então eu criei a Antônio Refeições, uma empresa 100% nacional familiar, em São Paulo, com 41 pontos de restaurantes ONEs externas, 31 clientes e 378 colaboradores. Vocês vão entender o porquê 31 clientes, exatamente isso. Fiz um business plan, olha o trabalho que isso levou, tá? Onde eu coloquei custos indiretos, administrativos, tudo que você imagina aqui, que é os custos. Quem não entende o que é o custo indireto é o seguinte, se eu não abrir, se eu não trabalhar, esse custo eu tenho de qualquer forma, que é tudo isso que vocês estão vendo aqui. Os custos diretos é tudo aquilo que está lá na ponta, tá? Ou seja, o que está direto no cliente, o que gera a receita, o que eu vendo, é o prato. Seja o prato, o abacaxi, o melão, o que é que seja. Aí eu tenho impostos e despesas financeiras, ou seja, aqui eu tenho uma dicotomia, custos diretos e custos indiretos, ou seja, eu tenho que baixar o direto, porque eu aumentando o custo indireto, teoricamente, aumentei custo indireto e aumenta o quê? Produção, aumenta venda, aumenta lucro. Se eu aumentar custo indireto, eu tenho um problema, porque ele não gera receita. Ele é a estrutura que vai me fazer gerar receita, eu preciso dele. Como é que eu comecei com Antônio Refeições? Eu peguei todos os cenários possíveis. O que eu levantei? O turnover dentro da área de refeição coletiva é extremamente alta. Ou seja, 75% em 12 meses a média. Ou seja, o custo de você demitir, todo esse custo administrativo força um alto custo de indiretos aqui, que é acima do mercado. O CAPEX, um CAPEX alto de custo de equipamento. Eu fui cotar todos os equipamentos que precisam numa cozinha industrial. Eu cotei. Eu me assustei com os valores. Matéria-prima, ela sofre muita volatilidade, ela estraga, ela tem preços que sobem e descem, ela depende do mercado externo, depende até do quê? Da chuva, do sol. Coisas que ultimamente o clima está muito mais agressivo. Olha o que aconteceu ontem no estado de São Paulo, a destruição que isso causou. Mesmo com toda a preparação que já se está tendo, não se consegue reduzir os impactos. Outro problema, pagamento de clientes, 100% variável. CAPEX antecipado e o pagamento depois que eu emiti a nota, que todo mundo comer, eu emiti a nota, 30 ou 60 dias depois eu recebo. O que acontece, gente? Para mim montar essa empresa aqui, eu tenho que ir no mercado, fazer toda a estrutura, eu só vou me capitalizar 90 dias depois. Licenças, eu tenho que ter licenças também de funcionamento, treinamentos, ou seja, EPI, procedimentos do cliente, tudo, trabalhista, indenizações, contrato, planejamento. Muitas vezes o nosso cliente, ele não se planeja de acordo, vocês ficam sabendo que ele não vai trabalhar na semana do Natal ou no outro dia, vai emendar ou não vai ter o turno da noite, faltando um dia. Ou seja, menos
volume de vendas menos receita, e a despesa de indiretos está correndo direto. A estrutura que vocês têm lá, ela tem que ser paga. E o administrativo, por quê? Cada one, ela também é um mini ponto administrativo, porque você não tem só uma nutricionista, um cozinheiro, um ajudante de cozinha, você também tem alguém que tem que fazer o controle. Ou seja, quanto que passou na catraca, o que está acontecendo, o planejamento para o dia seguinte, o que eu vou alterar de refeição, porque subiu isto, subiu aquilo, proteína. Ou seja, eu fiz a constituição da empresa. Funcionários, estrutura física e clientes. Vamos começar com clientes com 2,7 milhões de refeições mês. Entende-se que essa empresa é de 1/1 de 24, uma empresa fictícia. Todos os dados aqui que eu vou passar são irreais. Se por acaso coincidir com algum de vocês aí, fiquem quietos, mas é o que eu cheguei, não quer dizer que é o de vocês, tá bom? 41 pontos de atuação e 31 clientes. Vocês vão entender o que são 31 clientes. E eu, para fazer toda essa operação aqui, eu cheguei à conta que eu preciso de 378 colaboradores divididos nas mais diversas funções, tá? Incluindo o direto e o indireto. Aí eu fui para o capital. Eu tive que capitalizar para ter matéria-prima, mão de obra, imposto e um retorno depois de 90 dias. Só para você ter uma ideia, isso aqui é uma mega cena acumulada de 3 semanas, que eu teria que ter de caixa para poder gerir isso aqui. E com isso, o Antônio Refeições está pronta. Ela tem fornecimento de matéria-prima, toda a estrutura logística, preparação inicial, final, compras, tem todas as áreas, ou seja, uma empresa bonitinha funcionando. Para eu fazer isso, que vocês vão ver agora aqui, eu levei 26 horas, tá? Eu criei um simulador de custo de 32 abas, tá? Eu peguei a minha esposa, coitada aqui, que ela está fazendo nutrição, não é nutricionista ainda, ela está fazendo o último ano, o ano que vem, mas eu peguei ela 2 finais de semana, o que a gente fez? Nós pegamos a lista do CEAGESP de São Paulo, pegamos o cardápio que vocês têm de refeição, de semanal, que tem colocado, comprei um produto de cada, levei para casa, pesamos, preparamos para saber o que isso dava diferença entre o que eu compro e o que eu obtenho. Fiz as cotações na Equipar, na Platinox, de tudo. Aqui é só um pequeno resumo para eu ter essa cozinha. Me assustou, os valores são muito altos. Eu não sabia que era tão alto. E também essa volatilidade. Eu estou colocando aqui o CEAGESP, mas sobre os preços do CEAGESP do atacado, eu ainda reduzi 7,57%. Eu vou explicar o que é essa redução que eu fiz. Então, vocês estão entendendo que eu estou com um simulador de 32 abas, tudo bem? O que são essas abas? Nutricionista, vocês estão vendo? Cozinheiro, ajudante. Aí eu entrei toda a parte que envolve alimentação, estrutura, sistemas, gastos, aluguel, tudo isso é uma coisa maluca, tá? Uma planilha de 4 mega, 3,78 mega em Excel. Tudo para chegar, para que vocês entendam que eu estou falando a mesma língua de vocês, tá? Eu acho que foi isso o principal disso. Aí o que eu estou montando aqui para vocês? Eu tenho os 31 clientes aqui, que eu dei o nome, tá? Preste atenção que tem um que tem o nome F e outro que tem o nome M. Já podem entender para o lado pejorativo por que eles têm o F e por que eles têm o M, tá? Que eu escolhi propositalmente. Isso representa um número inventado de quantidade de refeições mês. Por que eu coloquei essas quantidades? Para poder ter o break-even da operação. Tive que chegar nisso, não foi chutado esses números. Só o arredondamento, tá? O faturamento mensal estimado em torno disso. Ou seja, com isso eu tenho esses clientes, essa quantidade e os contratos firmados com eles. Cada um com seu vencimento. Tudo bem? Só que onde que tem um problema aqui? Todos os meus preços foram calculados em cenários atuais e nunca prevendo cenários econômicos e políticos à frente, o go ahead. Então, o que significa numa análise deep dive que vocês vão entender agora onde eu vou chegar? Aqui eu ocultei quase 18 colunas, tá? Ela é grande isso aqui, tá? Então, só para vocês entenderem, por que 31 clientes? Cada um de uma categoria dentro do segmento corporativo, eu identifiquei que o segmento corporativo ele tem 31 categorias. Indústria de transformação, escritório, skincare, advocacia, tudo isso eu fui gerando. Por quê? Cada uma dessas categorias tem impactos diferentes com todos aqueles impactos econômicos que podem ocorrer a partir do ano que vem, em 2027. Ou seja, vamos pegar aqui
entendam que cada um desses valores que vocês estão vendo aqui, ó, valor unitário, custo unitário, lucro unitário, faturamento, lucro mensal, percentual de lucro mensal, pontos de atuação, prazo de pagamento, tempo do contrato, contrato de vencimento, rescisão em meses para término, isso aqui eu fiz um resumo que eu disse, não daria para colocar tudo. O que isso mostra? Que entenda-se que todos esses contratos, eles começaram com lucro. Só que, passados um ano e meio, o lucro já começou a ser afetado, se eu não tiver uma condição de reajuste que me garanta. Então, o que acontece? Alguns segmentos eu consegui reajustar e equilibrar. Então, com isso, você vê margem de 7,891. Isso aqui, gente, é margem líquida, tá? Tirando o imposto de renda. Imposto, para quem não sabe, vamos tirar em 34, vou arredondar por cento. Ou seja, eu estou com 3,829 de margem líquida. Uma operação de 62 milhões, eu tenho uma margem de 2.409, atendendo 41 pontos, atendendo a 31 clientes, que são exatamente cada um deles. Ou seja, cada segmento de atuação, somente no corporativo, ele me traz resultados diferentes depois de um ponto de observação inicial. Isso que eu achei interessante nesse trabalho, nesse cálculo, né? Porque quando você faz, no intuito de você conseguir ampliação, market share, você firma, começa a sair a briga entre concorrentes, e você firma um contrato, fecha. Só que o problema é que os valores, pelo menos da empresa Antônio Refeições, eu trabalhei muito baixo. Minha margem é baixa para conseguir esse mercado. Então, eu estou muito mais sutil a impactos. Isso que eu estou mostrando agora é no momento bom da economia, teoricamente bom. Eu não estou falando o que pode vir a acontecer futuramente. Então, ou seja, eu não estou preparado para o que vai acontecer. Porque eu tenho o F, já fica imaginando o que significa essa letra F, tá? E a letra M, que vai me dizer o que esses dois aprontaram comigo. Mas entendam o seguinte, esses não são valores chutados, serão valores calculados, colocados aqui, e teve o seu início do contrato, foram simulados gastos, despesas. Cada um desses clientes foi uma paixão minha. Eu cuidei dele como se fosse um ator. Eu até simulei com a minha esposa, ela me mandar, como se ela fosse um cliente, me manda uma proposta por e-mail para Antônio Refeições, para 3 anos de faturamento, 3 anos de contrato. Eu fiquei preocupado, porque eu incorporei, tá, Antônio Refeições, do tipo, o que pode acontecer comigo? A minha maior preocupação foi o IVA, porque que cenário que eu posso prever para impactos tributários? Por quê? Refeições coletivas, gente, não tem a força que as estruturas políticas de empresas de saúde, planos de saúde, de automóveis e o que é que seja. Então, emendas podem ocorrer em detrimento do que aconteça, tá? Então, 31 clientes, que eu disse, são índices de reajuste variados e datas de aplicação diferenciadas. Cada um desses 31 aqui, eu simulei reajustes diferentes para poder chegar com composição, sem composição, colocando fatores e tudo mais. Então, vamos entrar um pouquinho mais no cliente F. Por que ele é o mais preocupante? Ele só está me dando 75 mil e ele me custa, vamos dizer assim, 6 milhões e 326. Você imagina se por algum motivo esse cidadão me atrasar o pagamento. Se ele me atrasar o pagamento 10 dias, a despesa financeira que eu tenho aí já matou esse lucro e ainda fiquei no débito. Ou seja, eu vou precisar do dinheiro dos outros para poder recompor e ajudar esse que está me complicando, né? Então, vamos lá. Cliente F. Não tentem traduzir esse F nem complementar ele, tá? Ele é um cliente de 289 mil refeições, com preço de 22, um custo de 21. Esse é o faturamento, o lucro mensal, que ficou esse lucro depois de todos os impactos, né, do tempo desse contrato. É um contrato de 36 meses, com prazo longo, né? E qual que é o grande problema que ele tem? Quando eu firmei esse contrato, eu botei 6 meses. Por quê? Eu tive que fazer eu tive que incluir ali toda a parte de CAPEX do restaurante. Eu entrei colocando, então eu entrei com um valor alto de patrimônio. E com medo de ter esse contrato rescindido, eu coloquei 6 meses de garantia. Só que esses 6 meses, na realidade, agora está se virando contra mim, porque se eu quiser encerrar esse contrato,
eu tenho que avisar com 6 meses de antecedência. A hora que esse bichinho ficar no vermelho, como vocês estão vendo, ó, outros aqui, ó, que ficaram já no vermelho, mas qual o problema? Eles não têm impactos diretos. Aqui sim, eu fiz um Pareto, tá? Para isso que ele serviu, para saber onde que eu tenho impacto direto, onde eu me preocupo. Então, quando eu cheguei nesse, o significa o seguinte, eu vou agora entender quem que é esse cliente F. Ele é uma indústria, ele é nacional, ele é do ramo de autopeças, a matéria-prima dele, 67% é importada. Você imagina se o dólar sobe 7%, 8%. Quem é o cliente dele? É a indústria automobilística. Isso aqui é menos mal. As montadoras não têm problema, por ser multinacionais, de não pagar. Tá? Ele pode ser espremido em preço e acabar ficando no prejuízo, é o que já está acontecendo. Ou seja, uma menor produção, esse cliente pode ter. Por quê? Atualmente, carro entrou no imposto do pecado. Quem não sabe o que é imposto do pecado é o quê? Cigarro, álcool e carro. Tudo isso aqui vai ter um imposto complementar ao IVA, tá? Isso a partir de 2027 fracionado, tá? Então, isso que significa? Eu estou pegando aqui, ó o tempo de contrato que eu tenho com essa empresa. Não tem mais 16 meses? Olha lá, janeiro de 26 a abril de 27. Ou seja, o dólar eu vou ter nos 3 primeiros meses aqui um sobe e desce. Depois eu vou ter que absorver, ele vai ter que absorver um custo desse dólar, porque ele também tem contratos com a automobilística. E depois o dólar vai ficar estável, mas ele vai ficar estável em alta. Ou seja, o IVA, sem impacto de IVA, no pecado, ele começa a ter impacto em janeiro de 27. Por enquanto, ele não tem. Mas ele tem impacto no IVA na recuperação sem impostos, ou seja, ele vai ter diferentes parâmetros de recuperação do imposto, que por enquanto não está muito claro. A Selic, ele vai ter juros reduzidos, só que o juro reduzido vai beneficiar a venda de carro, mas até isso começar a funcionar, o meu contrato já está faltando 6 meses para encerrar, eu já estou todo quebrado aqui. A dívida, o grau de endividamento bancário, que eu tenho que saber, municipal, estadual e federal. Eu não tenho que saber só banco, não, eu tenho que saber para quem que esse cara está devendo. Porque num dado momento chega lá a prefeitura e fecha o armazém do cara, a fábrica, o escritório do cara. Eu tenho que saber quem são os principais clientes dele, porque de repente ele é automobilística, mas boa parte deles são autopeças espalhadas pelo Brasil, que podem, não estou falando que sim ou não, mas podem vir a ter problemas de liquidez, ou seja, não pagar ele. E como é que está distribuída essa carteira de clientes? Ou seja, ele só vende para um cliente. Você imagina se o cliente encerrar o contrato com ele? O que você faz? Com tudo aquilo que eu investi lá, né? Então, isso significa o seguinte, um contrato inicial de 36 meses, eu tenho 100% variável, eu não cheguei nesse cara e fiz algum pacto de ter um valor fixo mensal, eu coloquei pagamento 16 dias, faltam 16 meses ainda para acabar, 6 meses para rescindir, eu não tenho cobertura para IVA, ó, esse contrato aqui já entra no IVA, ó, a partir de janeiro de 27. O que vai acontecer? Risco de redução de refeições e risco de greve, sim, de peças, ano eleitoral. Para quem não sabe, alguma dessas 31 categorias que eu levantei, eu coloquei as que sempre têm greve no ano eleitoral. E fica, às vezes, 1 dia, 5, 10, 15 dias sem trabalho. Isso é Antônio Refeições, tá? Não é a empresa de vocês, mera coincidência. O que eu estou querendo dizer? Concorrência, pequenos e médios. Ou seja, isso com o menor, elas têm um menor custo indireto. Elas conseguem absorver. Lembra que eu falei que Antônio Refeições tem um alto custo de custo indireto? Isso faz parte de uma empresa grande, tá? O que eu tenho que ter para me preparar para o que vai acontecer? Eu tenho que ter uma consultoria tributária, isso não tem jeito, e eu tenho que ter uma consultoria de gestão. Ou seja, eu tenho que pensar além da caixa, eu tenho que pensar além do que eu penso hoje. Porque hoje eu penso na minha empresa, na administração, na gestão. Mas eu tenho que pensar no todo, na economia como um todo. Como é que vai ser? A minha empresa está ok, mas se os meus clientes não tiverem ok, eu não tenho margem para suportar 1 mês, 2, 3, 4 meses até achar outro cliente que possa entrar na operação. Não se entra do dia para a noite numa operação dessa. Então, eu tenho restaurantes corporativos, volume e market share, um alto volume de refeições, um market share grande, mas isso que significa?
problemas econômicos, aumentos de custo, diminuição de consumo, alteração tributária, tudo isso impactando numa margem pequena e numa falta de planejamento. O que é isso, gente? A tempestade perfeita. O que eu quero dizer com tempestade perfeita? São propostas comerciais com extensão de mais de 24 meses a partir do 1 de 26. Tem que saber o que eu estou fazendo. Ou seja, posso ter impactos futuros, pode ter alterações de preço. Como é que eu me resguardo? O que eu coloco nessa proposta para que, se eu ganhe esse edital, esse RFP, daqui a 1 ano e meio eu não estou que nem eu estou com o cara do F aqui, rezando para acabar esse contrato, porque já já ele vai me afundar, ele vai me quebrar. Isso que pode acontecer, Antônio Refeições aqui. Tá? Então, o que a gente tem de impacto, tá, gente? O ano que vem, eu vou ter a captação. O que é captação? É a captação de problemas. Tudo que pode vir, pode acontecer. Só que onde que eles vão se aplicar a partir de 2027? Sempre tem um delay nisso. Tá? Vocês não vão ver, por exemplo, de imediato, um aumento de dólar. Ele vem aos poucos, um aumento de uma diminuição de cupom, mas que demora para acontecer. Então, imagina o seguinte aqui, ó. Eu comecei num contrato, aqui é hipotético, Antônio Refeições, colocou 22,18 a 25,72 um prato de comida, com 2,57 a 3,89 de margem líquida livre, lucro. O que significa? Nesse período de captação, eu estou captando. Só que o problema é a hora que entra que aplica. Por quê? Como é que vai estar este preço e como é que vai estar a minha margem depois que eu entrei na parte de aplicação? Ou seja, o meu problema está, eu estou plantando neste ano para colher ou bons resultados ou péssimos resultados compactuados contractualmente, com altos volumes, baixo poder de negociação, e, ou seja, não adianta apertar a área de compra de vocês, não vai conseguir fazer milagre, porque o problema não está internamente, o problema está externamente, está em tudo que roda, toda a operação. Volto a falar, o que é a tempestade perfeita aqui para Antônio Refeições? Foi analisando possibilidades, conhecimento de mercado, conhecimento do seu cliente e, principal, conhecimento econômico e planejando cenários. Ou seja, numa tempestade, eu tenho que saber quando e onde ela pode ocorrer e quais os danos que pode causar. É isto, é o que tem que ser trazido para a empresa de vocês. O que eu digo, eu passei os piores cenários possíveis, que provavelmente não vão acontecer boa parte deles, mas tem que ter no radar alguma coisa de prevenção de eu estar ok. Não adianta eu sair fechando contratos aí, porque o que vai acontecer logo no mercado? As empresas vão começar também a querer se proteger. O teu cliente vai querer se proteger em relação a você. E entenda que você está lidando com empresas muito maiores, normalmente, do que vocês estão hoje, em termos de estrutura e de processo. Ok? Então, esses são os pontos principais, é planejar e entender o que vai acontecer. Pessoal, consegui no tempo dessa vez, hein? Não fiquem bravos comigo. Alguma pergunta? Como é que está aí? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, por gentileza, pode abrir o microfone para já fazer uma pergunta diretamente para o Antônio. Antecipadamente, show de bola, Antônio, tua explanação. Eu tive que criar uma empresa, um simulador para estar na pele de vocês, tá? Porque senão, o que ia acontecer, gente? É muito mais fácil vocês pegarem qualquer pessoa é fácil criticar, fazer, mas eu vi o tamanho do problema. Veja bem, esses dados são fictícios, tá? Não é o dado de vocês. Levaram-se horas e horas para chegar nesses números, nesse negócio. Não foi. Eu contei com a ajuda do pessoal da WeFood, do Estevão, que eu agradeço. Também da BPC, o Caran, tá? Fez uma participação incrível, porque eu não detenho esses conhecimentos de tributação, desses impactos, e é muito importante ter esses braços, tá, de conhecimento no que vai vir. Sem conhecimento e sem união vai ficar complicado, se as coisas correrem a tempestade mesmo. Alguma pergunta? Tá todo mundo assustado? Não, né? Eu não sou mais... Gente, estão me chamando de Armagedon aqui.
Acho que, Antônio, você fez algumas observações que são importantes e que vêm de encontro com a preocupação que a Berco tem tido, né? A questão da formação de preços, o cuidado que nós precisamos ter na formação de preço dos nossos negócios, né? Levando em consideração todas as variáveis, né? E você Exatamente. coloca aqui os novos cenários que nós podemos ter pela frente a partir dos ajustes da mudança da reforma tributária, né? E as consequências que eles poderão ter e que terão no nosso mercado, né? Então a gente tem que estar de olho quem está formando preço, principalmente quem está formando preço agora para quem está formando preço agora para um fornecimento nos próximos 24 meses, efetivamente, se não tiver atento a todos esses detalhes, pode ter uma consequência ruim muito grande, né? Porque exatamente o que eu quero dizer, né? Que eu acompanhei na Black Friday a promoção de armação de óculos. Eles estavam na lente, eles não davam desconto, mas na armação eles estavam dando 50%. Eu fui entender o que ocorre. Bom, o lucro deles é mais de 120%. Então, eles não estão preocupados com o IVA, com o que vai acontecer. Eles têm uma margem muito alta para poder chegar. Tá? Infelizmente, nem todos os setores nossos têm essa margem, tá? A gente trabalha o dia a dia, até uma paródia se eu falar que vocês trabalham, almoça, vende a janta para almoçar, isso não pode aplicar aqui, né? Mas seria mais ou menos isso que você vê no mercado muitas empresas fazendo, ou seja, ela produz, ela recebe, ela vai produzir o que ela recebeu. Alô, Luiz. Estamos Olá, com o Luiz aí. Antônio. Boa tarde, Antônio. Tá me ouvindo, Antônio? Ouvindo, meu querido amigo Luiz, como é que você está? Meus parabéns aí, graças a Deus, tudo bem. Meus parabéns pela apresentação. Por mais os cenários assim difícil, né, e um pouco delicado que você narrou, as dificuldades, acho que o importante de tudo, né, que você é a consciência que você passou, a clareza de todos os pontos que estão envolvidos nas tratativas entre cliente, entre as empresas, as nossas empresas, e o nosso papel de suprimentos, né? O nosso papel até onde ele vai. Eu acho que o importante para nós de suprimentos são as nossas negociações, são os custos evitados, são as parcerias fortes, os prazos bem alinhados. Eu acho que a gestão nossa por cuidar de praticamente 40, 45, 50% do budget geral aí, que é o custo alimentar, eu acho que o grande segredo é nós darmos esse apoio para a empresa. Claro que aqui nós temos provavelmente nessa live os diretores, né, o pessoal da operação que opera mesmo, pessoal de planejamento de cardápio que vai contribuir. É uma somatória de esforços, né, com base em tudo que você colocou, né? Até parabéns pela profundidade. Eu acho que tão pouco tempo do último seminário para cá, você mergulhou aí. Acho que você já pode até montar uma empresa de alimentação a partir de agora. Acho que você pode montar né? Já pode se associar à BEC aí, na verdade. Você viu que é algo muito vantajoso. Você viu aí que são, né? Você nunca viu margens tão boas de finais assim, né? Mas eu Eu acho não. que para nós suprimentos, fica uma lição muito boa em relação, principalmente, à compreensão da reforma tributária, em relação às compras, com quem nós temos por trás da nossa cadeia, o que que a nossa empresa é, se ela é real, simples, presumido, com quem eu Exatamente. vou tributar, né? Realmente, eu acho que a preparação nossa de compradores por parte vai dar muito suporte para as empresas suportar e conseguir, né, encaixar, né, no ano que vem, faturamento, política, Copa do Mundo e os desafios. Eu acho que, como a gente sempre brinca aqui, a gente passou por suprimentos, suprimentos passou pela pandemia, passou pela greve dos caminhoneiros e conseguiu abastecer, conseguiu entregar, conseguiu superar a falta, conseguiu ser inteligente, conseguiu
ter parceiros, conseguiu ter logística. E eu acho que, com base em tudo que você passou hoje, tudo que você mostrou para gente, vai depender da lição de casa, de quem vai fazer a lição de casa. Porque se esperar que tudo isso aqui se encaixe sozinho dentro de uma empresa, só suprimentos, ou só uma área ou outra, ou que vai vir uma luz que vem lá, não sei da onde vai acontecer, não. Mas eu acho que a sua explanação ela nos ajudou e esclareceu muito os caminhos que a gente tem que seguir e o que a gente tem que fazer. E já que a gente cuida de 50% do orçamento de uma empresa, falando de custo alimentar, que é a compra, realmente está para a gente aí a expertise e a inteligência do negócio para fazer tudo isso, essa conta fechar, né, Antônio? Exatamente. O principal é fazer a conta fechar. Eu tô achando que eu acabei até exagerando, porque eu fui tão a fundo nos estudos, na pesquisa. O Luiz até conhece, né, a Lê, né, e tudo, que eu usei ela aí para trabalhar 2 finais de semana, gente, cozinhando, vendo quanto que dava e pesando, né? Porque eu fiz realmente, eu acho que eu quis fazer algo didático para vocês. Eu acho que eu não posso, por exemplo, dar uma aula para um pintor de carro se eu nunca pintei um carro. Eu vou lá, quero fazer teoria? Não posso. Então aqui vocês podem ter certeza. Quem passou esse conhecimento simulou realmente uma empresa. Ele perdeu noites, perdeu sábado, domingo, mas ele chegou para vocês e falou: ó, o problema pode ser aqui, ali e aqui. Ou seja, eu já antevi para vocês o que pode acontecer de pior. Agora, o que se falou, pegar junto com a Berk, suporte, ajuda, você entendeu? Ter. E não adianta que sozinho não vai conseguir, tem que ter essa ajuda mesmo, né? E poder estar preparado, ou seja, com base no que foi passado, olha, isso aqui pode acontecer, então vamos tomar cuidado. É melhor tomar cuidado agora do que daqui a 2 anos você se lembrar da minha palestra. Eu prefiro que você não lembre, tá? Eu prefiro que você esqueça tudo que eu falei. Eu vou ficar muito chateado se alguém lembrar, porque se lembrou é porque deu algo errado. Hum. É, Não, porque perfeito, não tomou Antônio. cuidado, né? Não tomou cuidado, né? E outra, vocês não podem falar que a Berk não avisou vocês, hein? Ó a responsabilidade de todo mundo nessa história, hein? Você concorda? Tanto para quem está assistindo ao vivo, ô, Antônio, como para aqueles que vão assistir depois, através da gravação, como o meu amigo Leonardo, que está aí da Prato Feito, ele entrou um pouquinho depois, aí estava em reunião, ele é do Sul lá, né, um grande parceiro nosso, ele está assistindo essa live aí também. É realmente isso. No seminário a gente já deu um spoiler, você levou um spoiler ali de 40 minutos. Hoje nós separamos, né, 1h30 aqui praticamente para ter profundidade, mas cabe, né, às lideranças e principalmente o decisor de supply chain aqui, que é né, cada um tem aqui os seus líderes, os seus gestores, os seus gerentes, e que correr atrás realmente de meios e não esperar para ver, né? Eu acho que a gente não pode esperar para ver, a gente precisa correr atrás e fazer a nossa lição de casa com os nossos fornecedores, com o apoio do Antônio, do Caran, que também tem trabalhado forte nisso. A gente participou agora recentemente de uma live com ele sobre reforma tributária. Ele preparou um material aí há mais de um ano, preparando um material riquíssimo aí, de muita facilidade, porque a Exatamente. complexidade, a complexidade é tão grande que é quase que não dá para entender reforma, mas do jeito que ele preparou o material, enfim, ele tá dando todo o apoio também. Vou E até vamos. complementar uma coisa, hein? Não é porque é meu amigo. Se eu tivesse que contratar uma consultoria, né? Imagina que Antônio Refeições existisse, seria o Carão, o único que eu confiaria. Isso porque eu conheço pessoal aí dessas grandes aí, das techs aí, porque ele vive esse momento e ele conhece muito de empresas de serviço. É o que eu falei, se você não conhece empresa de serviço, você conhece a indústria, não resolve nada no que vai vendo aí. E eu vi que é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu achei que era mais fácil, viu? Não é não. Eu tô te falando na pele, tá? Horas e horas sem dormir, eu descobri que o negócio é complicado. Maravilha. Mais alguém, pessoal, que está aqui na live, gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone. Antônio está aqui. Alguém queria falar alguma coisa? Fique à vontade. Se alguém precisar abrir o microfone, quiser fazer alguma pergunta, já faça. Vamos fazer já, embora o material vai ficar gravado, a gente vai Sim. encaminhar para o pessoal também. João, tem mais alguma dúvida daí, João? Pessoal que está aí com você? Aqui, por aqui tudo bem, Luiz.
Maravilha, então, João. Eu não Antônio, sei se quando você imagina. faz uma palestra, se não tem dúvida, é bom ou se é ruim. Pô, é bom porque acho que o pessoal entendeu, né? Vamos ver. Entendeu os Na cuidados para verdade, tomarem não, para frente. na verdade Luiz, a gente. Oi, 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 ó, cara. vocês estão sendo muito generosos comigo, queria agradecer as palavras, mas eu tenho uma pergunta, então, já que ninguém quer fazer, eu vou fazer aqui. Oba, oba. Antônio, é ano 2026, 240 dias úteis, né? Mais ou menos, tá? Depende da É isso mesmo. cidade, estado. É. Tirando regiões que temos festas também comemorativas. Por outro lado, você tem o home office ganhando força ou perdendo força em algumas entidades, como bancos e afins. Hábitos de consumidores cada vez buscando mais comida de verdade, né, Luiz? Né? Muito. Novas tecnologias. A gente viu o lançamento recente dos robôs humanoides ganhando espaço e a tendência é que eles cheguem dentro de uma cozinha muito em breve, né, Luiz? Tá Pergunta, chegando. tá chegando. Olhando todo esse cenário, qual seria a estratégia número um da Antônio Refeições? Bom, eu posso até responder, porque o Antônio Refeições ele incorporou, vamos falar a verdade, né? Hoje eu me sinto empresário, preciso ficar sócio da Berk. Bom, o que eu entendo? O crescimento daqui para frente ele tem que ser medido com calma, porque tudo que você falou aqui, correto, o retorno do home office, cada vez mais as empresas estão nos escritórios. Vamos entender o seguinte, tá? A fábrica sempre teve, tá? O que você tem é um retorno do pessoal de escritório, que em alguns casos, vou falar para o pessoal da Berrine, para quem é de São Paulo aqui, sabe que isso não vai estar num restaurante de refeição coletiva, né? O pessoal tem todos os polos de refeição em torno. Mas o que eu recomendaria é, sim, muito cuidado com eu teria, tá? Meu maior medo de tudo que eu fiz, tá? Meu maior medo não é o dólar, sendo muito direto com vocês, tá? Eu como Antônio Refeições. Onde eu fiquei com medo? Quando a minha esposa me simulou, é sério, uma pedido de cotação de um fornecedor X, um cliente X. E eu tinha que mandar uma proposta. E para mim estava normal, só que eu havia incorporado. Sabe qual foi o meu maior medo? O IVA, caramba. Isso realmente, porque eu fiquei pensando, ela queria uma proposta para 5 anos. Como é que eu vou dar um preço? Que tipo de reajuste? O que eu vou colocar nesse negócio? Eu não sei o que vai acontecer. Isso sim, sendo muito direto com vocês, é alguém que não está só falando, vou falar na teoria, tá? Alguém que viveu e fez uma esposa aí trabalhar que está me custando aí 2 jantares, viu, Luiz? Estou tendo que pagar 2 jantares para ela aí, porque lá na Paulista, porque a bichinha ficou brava aí. Não, fica tranquilo. E, Dia 16 nós também em São Paulo. Já vai ser pago. legal. Não, fica tranquilo, imagina. Mas eu acho sim, cara, eu acho que a parte do IVA, para mim, é o universo mais desconhecido. Por quê? Nós já vivemos eleições, já vivemos inflação, tudo. O que eu não estou preparado é para algo que pode ter mudanças acontecendo e durante o percurso. E minha margem, Antônio Refeições, gente, é 3,437 atualmente, porque eu já estou até atualizando, tá? Eu não tenho margem para algo que impacte 2, 3, 1%. Minha empresa passa a ser negativa. Só que ela vai passar a ser negativa, gente, com milhões de refeições, com milhões de pessoas compromissadas. É verdade. Com 387 empregados. Isso que é meu medo. Eu só passando, cara, não sei se eu respondi aqui onde é o meu maior medo. Sim, mas dando uma boa cenário, Luiz, a Lei Complementar 214/25, que trata Olha, tá vendo? Aí, tá vendo? das questões peculiares, ainda não totalitárias, que iniciará em 1 de 1 de 26 com a movimentação de IBS-CBS, da reforma tributária sobre consumo, dá o direito às empresas de refeições de alimentação coletiva, exceto bares e restaurantes, ao crédito amplo, né? Agora, o crédito amplo, existem algumas dúvidas, né? E os alimentos que terão já incentivos? Então, nada mais importante que vocês, compradores, negociadores de insumos e alimentos e equipamentos, que você mergulhem no assunto, estudem, busque o NCM, né, e os códigos NBS dos seus respectivos fornecedores,
para que a gente tenha um simulador, vamos chamar assim, Antônio, refeições, para que É, vocês consigam encontrar os custos previamente estabelecidos para 27, 28, 29, 30, 31 e 32. É como eu brinco nas palestras, né, Luiz? Se você não tirou férias, tire agora, que é melhor tempo, certo? Então, mas a boa nova é que a lei ela traz dentro do NBS que vocês estão enquadrados, grande maioria, o direito ao crédito permitido amplo. Porém, repito, existem exceções alimentares, né, que já terão é, retirados alguns impostos, como arroz, feijão. Né? Como diz o diretor da Berck, né, Luiz? O arroz cru, zero imposto, né? E o arroz cozido, PIS e COFINS nele, né? É é, bem isso, cara. Muito obrigado. exatamente. Muito obrigado, viu, Karan, pela contribuição. E, pessoal, depois também, fiquem à vontade, eu vou até compartilhar o contato do Karan ali no grupo da Berk também, porque realmente ele está bem inteirado desse assunto com relação a nosso segmento, tem esse simulador, ele também já está trabalhando em cima desse simulador, então eu acho que é isso. Quem realmente prestar atenção, correr atrás, entender, buscar ajuda, vai sair na frente e não vai correr um risco tão grande quanto aqueles que ficar esperando, porque é uma coisa que nós, há quantos anos nós estamos esperando por isso, cara? A reforma, ela nasceu, a ideia, ela nasceu nos anos 60. O Brasil tem uma verdadeira jabuticaba tributária, né, que é o imposto tributo sobre consumos, que o Brasil resolveu tributar consumo, não renda, com os países mais desenvolvidos. E essa atual emenda complementar, ela nasceu em 95, como talvez alguns aqui não teriam nem nascido ainda. Mas ela foi votada finalmente em dezembro de 23, no Pagar das Luzes, quando todos aqui estavam buscando descansar, finalizar o ano de 23, ela foi votada e aprovada, mas sem uma. Eu classifico que a LC 214 é tão mais importante quanto ela, que ela trata dos regimes de exceção. E no Brasil, como um país que vocês já perceberam, tudo está baseado em exceções e bons relacionamentos em todas as esferas políticas e judiciárias, lá você realmente tem que ter um amplo domínio sobre tudo que cerca, né? Então, a pergunta que não quer calar que vai ser respondida em junho do ano que vem. Para você, Luiz, cerveja é alimento ou bebida alcoólica? Para minha bebida alcoólica, agora entra a cevada na história. Saberemos, saberemos mais em junho do ano que vem. Ela para ter essa decisão ainda durante o ano atual, mas foi prorrogada, é uma informação até avançada que poucos veículos circularam ela, mas o imposto do pecado, chamado imposto seletivo, ele ficou para junho. Durante a Copa do Mundo saberemos, sabe? Quando todo mundo Aham. estiver olhando para o Brasil à noite, se nos Jogos do Brasil, pode ter certeza que esse texto será despachado para que não chame muita atenção. Com certeza, até porque, né, estamos falando de cerveja, né? Cara, muito obrigado pela contribuição. Vou deixar seu contato ali também, porque realmente você tem muito a contribuir para todas as empresas que estão aqui envolvidas. Antônio, sem palavras por ter mergulhado, você realmente, não sei que horas que você encontra esse tempo aí, que horas que você faz, porque, né, falar três línguas, trabalhar na Nívea, vou falar para você, viu? Depois falam que eu que não durmo, mas então, se eu não durmo, imagina você, né? Mas parabéns pela palestra, Apesar que parabéns toda pelos vez que eu dados. te ligo, toda vez que você te liga, tu tá correndo, tá indo para um lugar, tá para o outro. Então não adianta, não. Acho que você é muito mais impacto que eu, viu? Obrigado demais por mergulhar, obrigado demais por vir Legal. aqui na Aberta estar com a gente. Não vamos deixar espaço aberto aqui para você sempre, né, em relação à Aberta, a gente vai ter outras tratativas aí. E agradecer o seu Rogério também, que teve essa iniciativa, né, de abrir esse espaço para as empresas de alimentação entender quem realmente, né, tiver o interesse, né? Quem não tiver, aí aguarde as cenas dos próximos capítulos, não chore e não reclame depois. Nós compradores também, né? Quem não fizer nada, não reclame depois. Mas a gente lembrou, fez, explorou e falou, e esse é o nosso papel, né? A Caberc como entidade de associação de poder dar a melhor informação, a melhor condição, o melhor
propósito, alternativas, saídas para os seus associados, né? João, você fecha daí de São Paulo, João, encerra para nós. Cadê o João? Bom, agradecendo aí a presença de todos, agradecendo o esforço, o trabalho, o aprofundamento do trabalho feito pelo Antônio, né? Ao Caran também, que a gente sabe que tem dado suporte para tudo isso. Enfim, agradecer a presença de todos e a Berk, mais uma vez, está aqui à disposição de todos os associados e buscando meios para que possa ajudar na solução das suas demandas. Né? Um grande abraço a todos, muito obrigado, obrigado pela presença. Obrigado, João. E pessoal, lembrando, dia 16/12 agora estaremos juntos com vocês todos, já falando de todos os temas que serão chaves para compras. Logicamente que vamos dar ali uma síntese geral, não de mercado como esse tema aqui hoje, né? Mas tecnologia está aí, equipamento está aí, IA está aí, enfim, né? Vamos correr na frente para a gente não ser substituído ou pego de surpresa o ano que vem em relação às outras coisas que compõem o universo de compras para dar sustentação para melhor negociação, para o melhor preço, para que tenha a margem que o Antônio colocou aí. E que, olha, Antônio, que desafio que você deu com essa margem aí, viu? Porque se eu te falar que para ganhar 1% tá difícil, eu não sei. Agora a última pergunta, que não se quer calar. Eu acertei ou errei nessa margem? Desculpa fazer essa pergunta. Se vocês puderem responder, até de Olha, curiosidade. Antônio, Sinceridade, entre nós aqui. Sinceramente, hoje em dia as empresas estão para se chegar nisso daí é um sonho de verdade. Cada Eu ano percebi após que não ano, chegava. ano após ano fica mais difícil porque quando a gente vê a inflação, o clima, a gasolina, a guerra, o próprio Caran já fez quantas lives aí, né? Os fatores externos, políticos, afeta diretamente. E quando você pega vamos dar um exemplo. Quando você pega um preço de refeição de 10 anos atrás, outro dia a gente falou sobre isso. Se você olhar o seu preço de refeição 10 anos atrás e você olhar o preço hoje, você fala assim, mas caramba, é a mesma coisa? Subiu nada? Ah, É, subiu um verdade. ínfimo. Tá, mas olha o mercado, olha a agricultura, olha a proteína. Cara, a gente tem hoje um ticket médio que outrora eu pagava num colchão duro aí 12, 15 reais. Hoje eu pago 30, 38, 37. Os patamares mudou totalmente de proteína no mundo todo, como, né, principalmente no Brasil. Então, realmente, acompanhar, quando se fala, olha as informações do governo, as notícias, parece que, nossa, que legal. Mas olha que você olha o preço de venda de 12, 13, 14, 15 reais em uma refeição, isso eu estou falando a grosso modo. Temos refeições de hospital, que é outro valor, enfim. Mas a grosso modo, e você vê o ticket alimentar, você tem que fazer uma refeição a 4,50, a 5 reais. Cara, é milagre. Infelizmente é milagre. Então, né? Então, passa por isso, passa por uma gestão bem feita, passa por equipamento, tecnologia, otimização, produtos com rentabilidade, enfim. É uma estratégia muito grande para o resultado ser pequeno, mas é assim que as empresas estão no mercado, né? Nós temos aí o nosso diretor aqui, o Daniel Mendes, com seus quase 2.000 restaurantes, temos, enfim, todo mundo está no mercado, mas tem que saber trabalhar, tem que saber ter parceiro, tem que ter inteligência, tem que ter produto, tem que ter fornecedor, tem que ter o Antônio ajudando, o Caran ajudando, a Berk ajudando. É assim que a gente vai superando. Tá bom, gente? Obrigado, Antônio. Obrigado, Caran. Obrigado, João. Obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Forte abraço. Vamos superar, pessoal. Vamos fechar esse ano com chave de ouro e vamos começar o ano que vem com o pé no acelerador e nós vamos passar. No final do ano que vem a gente vai falar, pô, ufa, conseguimos. Beleza, pessoal? Um abraço. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau, Antônio, gente. mais Tchau uma para vez. vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.